Ezequiel, um profeta escolhido por Deus, no tempo em que o povo havia esquecido, estava cada um por si, como diz o ditado, né? Cada um por si, Deus por todo. Mas as coisas de Deus não é assim. Esse é um ditado mudando. Ezequiel, filho de um sacerdote, usado por Deus, na mão de Deus, de grande valor. Ele era filho desse sacerdote que tinha por nome Buzi. Certa feita, ele estava, a Bíblia não relata a forma que ele estava, mas ele estava em comunhão com Deus. Ele teve uma visão, e diz o capítulo 1, gostaria que a igreja me acompanhasse. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército de grande ao extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Amém, igreja? Não é fácil ser um profeta de Deus, principalmente nos dias atuais, os dias que estamos vivendo, porque, como diz o profeta, não é do povo, o profeta é de Deus, e ele tem em seus ombros uma responsabilidade muito grande de fazer e falar o que Deus quer, não o que o povo quer ouvir. Infelizmente, muitos não dão ouvidos à voz de Deus. Neste tempo em que Ezequiel, o Senhor escolheu, se você acompanhar comigo para ter noção, no capítulo 2, quando foi a vocação de Ezequiel,
o Senhor disse a ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Essa era a situação do povo de Deus naquele momento. É um momento que hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia se fala pouco em Deus, se fala pouco na salvação, na transformação, em milagres. Parece que o Deus que nós servimos não é o mesmo de outrora, dos nossos antepassados. O Deus que nós servimos parece não ter mais poder como de outrora. É isso que vemos nos dias atuais. Mas o que nós não podemos esquecer é que a promessa de Deus, é que a palavra de Deus, ela nos diz assim, que o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa é a certeza que nós podemos guardar dentro dos nossos corações. Isso só é possível através da fé, porque hoje muitos têm que ver para crer, parecendo Tomé. Mas o Senhor Jesus, quando ressuscitou e apareceu a Tomé, Ele disse uma coisa, que nós devemos guardar em nossos corações, e que todo aquele que crê nos dias atuais são bem-aventurados, porque o Senhor disse a Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Isso Ele está dizendo para mim, para você, para todos nós que cremos no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus. O tempo passou, o mundo mudou, as coisas mudaram, os reinos se passaram, mas o Senhor continua o mesmo, em poder, em honra, em glória e majestade. Aleluia. Agora, irmãos, quero voltar aqui ao texto da leitura do capítulo 37 de Ezequiel. Entendemos aqui essa visão que veio a Ezequiel, que é uma visão espiritual. Tanto é que no princípio diz que veio a minha mão do Senhor e me levou em espírito. Ele não foi em carne. Já dá para entender que era espiritualmente a mensagem de Deus. O Senhor está falando conosco. Eu quero que você entenda, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. O Senhor disse, levou ele a um grande vale e fez ele andar ao redor daquele grande vale. E no momento em que ele andava, ele só contemplava ossos secos, sequíssimos, como se há muito tempo estivessem mortos. E todo mundo sabe o significado da palavra ossos. Ossos, o que traz à nossa mente quando vemos ossos é morte, é algo que não tem mais esperança, não tem mais jeito. É isso que vem à nossa memória. Algo há muito tempo, que muito tempo se foi. E o Senhor fez ele andar e contemplar a quantidade daqueles ossos. E ele diz, o texto da Bíblia Sagrada nos diz, que era muito grande os vales e muito grande também a quantidade de ossos. E o Senhor fez uma pergunta ao profeta. A vantagem de um grande profeta é que ele conhece o Deus que ele serve. Oh glória, aleluia. Olha quão grande foi aquela pergunta. Ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Se o Senhor perguntasse para você, num momento daquele, na situação daquela, qual seria a sua resposta? Qual seria? Porventura, filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta disse: Senhor, tu o sabes. Aleluia. Quando eu ouço essa palavra, tu o sabes, eu vejo o homem como Jó, e no capítulo 42, verso 4, ele diz assim: bem sei eu que
nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos. Aleluia! Mas isso Jó descobriu depois de ter passado uma experiência muito terrível. Mas ele conheceu o Senhor não mais só de ouvir falar, ele viu com seus olhos e ouviu com seus ouvidos. Ele conheceu a profundo o Senhor, por isso ele chegou a esse ponto. E é por isso que eu creio que Ezequiel, o grande profeta de Deus, conhecia o Senhor também, profundamente. E disse o Senhor a ele: profetiza sobre esses ossos secos. E o profeta, diferente da casa de Israel, que o Senhor referiu ao profeta Ezequiel quando o chamou, lá no capítulo 12, e chamou o povo de Israel casa rebeldes. O povo de Deus era um povo rebelde nesse tempo, e o profeta não foi como o povo de Deus naquela época, ele obedeceu. A diferença é muito grande. O Senhor, Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência nos dias atuais. Quando o Senhor nos manda ir, devemos ir. Não adianta querermos jejuar, consagrar, dia após dia, guardar os 10 mandamentos, mas não obedecermos a Deus. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. Nós temos que entender o tempo em que nós estamos vivendo. Tempos em que cada um quer viver a sua vida da sua maneira. Cada um tem uma filosofia de vida. Não, eu acho que é assim, eu quero assim, eu vou seguir assim. Fazendo muitas vezes, líderes para si mesmo, doutores para si mesmo, como Paulo diz. Mas nós permanecemos na fé que nos foi dada desde o princípio. Glória a Deus. Quero dar continuidade aqui. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carnes sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. De forma bem clara aqui, o profeta só fez a sua parte, obedeceu, profetizou, mas quem fez a obra é o Senhor. E a palavra de Deus nos afirma que houve um ruído, porque quando Deus opera, há sinais e prodígios entre o povo de Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de sinais, Ele é um Deus que mostra, Ele faz questão de mostrar que Ele é Deus. É por isso que ainda existem milagres em nosso meio, porque Ele habita no nosso meio. Não estamos aqui louvando a Deus em vão, porque o Senhor habita no meio dos louvores. É por esta causa que estamos aqui louvando a Deus, servindo ao Senhor. Não estamos perdendo tempo na casa de Deus, estamos aqui ganhando, aprendendo com o Senhor, que é muito